Agora veja essa situação aqui, em três famílias do bairro Alto aqui em Curitiba estão vivendo no limite do perigo. As casas desses moradores podem desabar a qualquer momento. O motivo seria um vazamento subterrâneo da Sanepar que estaria provocando rachaduras enormes nas residências. Em uma delas, inclusive, a casa partiu ao meio. Os imóveis foram interditados pela Defesa Civil, mas essas famílias não têm para onde ir e continuam dormindo por lá. A Sanepar tirou o corpo fora. Diz que o problema não é dela. E agora? Como é que faz? Quem poderia imaginar que um vazamento de água teria consequências tão desastrosas? Em março deste ano, um cano da Sanepar estourou na rua Rio Negro, no bairro Alto, em Curitiba. A água correu por baixo da terra por 8 dias, até que uma obra de reparo fosse feita pela companhia de saneamento. Tarde demais. Agora você vai conhecer aqui com a gente uma das casas mais prejudicadas por esse vazamento, a casa do Claudemir. Olha o vão que ficou aqui na garagem, a rachadura atravessa toda a laje e vai até a casa e sobe aqui pela parede. A janela já passa uma mão por aqui. E não é só isso, gente. Olha só a rachadura na lateral, a porta já está solta praticamente, a casa que já foi condenada. Só que agora você vai ver o pior, que é dentro da casa. Dá só uma olhada nisso aqui. É impressionante, impressionante o tamanho dessa rachadura de 1 palmo, praticamente, que atravessa a sala e cozinha inteira, atravessa a casa praticamente, vai até lá do outro lado. Tem rachadura por tudo aqui, nas paredes, naquele canto ali, nesse outro canto, que o nosso repórter cinematográfico Otoniel nos mostra. Olha só, parece um quebra-cabeça. É perigoso até de tocar e uma parte dessa aqui cair. A casa condenada. O Claudemir está correndo risco e ele não tem para onde ir. Você não tem como deixar essa casa, Claudemir? Não tem, porque tá difícil. Eu tô com a família, não tenho para onde ir e não tem a Defesa Civil, já veio, já embargou e eu não tenho para onde ir. Já mandei para a Sanepar 3 vezes, eles vieram, filmaram, não vieram, me deram satisfação nenhuma. Tá complicada a coisa. O Claudemir mora nessa casa com a esposa e 2 crianças, uma delas de 2 aninhos de idade. Imagina só o risco que todos estão correndo caso, por exemplo, uma viga como essa de concreto que já rachou venha quebrar e caia sobre alguém. Essa aqui é a Eliane, moradora também da rua Cabeleireira, construiu essa garagem há 4 meses para transformar em um salão. E a garagem já foi interditada pela Defesa Civil, não precisa explicar o motivo, né? Já tem rachadura desse tamanho que passa um braço inteiro. Eliane, e aí como é que faz? Investiu, né? Era o teu sonho de montar o salão do lado da casa e você já vê esse espaço interditado. Então, a gente não tem nem o que falar, né? Porque começou o vazamento aqui, rompeu a rede e daí eles não deram assistência mais. Tem para onde ir se fosse sair hoje? Não tem. Infelizmente, a gente não tem para onde ir. Nós saímos das casas danificadas e a distância do rio é mais ou menos de uns 50 metros. A gente vai andar até o córrego que passa logo atrás. Aqui a gente tem vários imóveis, vários outros também acabaram danificados por esse vazamento. Está aqui o rio. O rio passa aqui do lado. A Sanepar alega que este local é uma área de preservação ambiental, portanto não edificável. Só que os proprietários desses imóveis, com os quais a gente conversou, têm os documentos dos imóveis, né? São imóveis regularizados junto à prefeitura. Então há um impasse, né? A Sanepar diz que não poderia ter imóvel edificado aqui, porém os moradores têm toda a documentação. Os terrenos são regularizados, né? A casa de número 114, né? E ela tem matrícula, inclusive, ela foi adquirida em 2011, essas famílias moram aí mais de quase 11, 12 anos no local. Nessa casa aqui, efetivamente, está sendo
trabalhada a questão de se regularizar, mas é uma posse de mais de 16, 20 anos. Segundo a Sanepar, não foi o vazamento de água que motivou as rachaduras, mas sim a proximidade das casas com o rio. Os moradores questionam o seguinte: por que então só depois do vazamento é que as rachaduras apareceram e as casas acabaram condenadas? É muita má vontade das autoridades, da própria Sanepar. Eu acho estranho alguma das defesas que eles colocam, né? Você vê que tem uma construção na frente. Então você pensa o seguinte: então como foi autorizado, está sendo feita aquela obra que você viu que está sendo feito um conjunto grande de sobrados, né? Do lado do rio. As 3 residências interditadas pela Defesa Civil ficam no alto de um barranco que termina no rio. Se uma delas desmoronar, todas essas casas no entorno, a maioria de madeira, correm o risco de serem atingidas. Há muitas famílias com crianças pequenas na região. A gente está pedindo um apoio, inclusive, na Justiça, está na 5ª Vara da Fazenda Pública aqui, no sentido, inclusive, de se arrumar um local para as famílias ficarem até que seja vista a possibilidade de haver um conserto, uma reforma ou não, e eventuais danos. É triste isso, mas eu tenho que ficar aqui dentro, não posso sair. A gente investiu centavo por centavo aqui e agora tá desse jeito. Ninguém quer assumir as consequências, o prejuízo. Ninguém quer assumir a consequência nem o prejuízo. Vamos às notas. Vamos às notas. A Sanepar informou que em março deste ano, estou lendo a nota, foi notificada de um vazamento de água na região e que foi feito o devido conserto. Sobre o problema nos imóveis, a companhia diz que enviou um engenheiro perito que vistoriou 8 casas e constatou que as rachaduras não têm relação com o vazamento. Segundo a Sanepar, o problema é provocado pelo fato das casas estarem próximas ao rio. Você viu na reportagem? Que é a área de preservação permanente e não... Presta atenção aqui, a Sanepar está dizendo, não edificável. Ok. A empresa, a Sanepar, diz que comunicou à prefeitura sobre a situação. Ok. Aí nós fomos procurar a prefeitura. A equipe do Balanço Geral procurou a prefeitura. A prefeitura encaminhou uma nota dizendo que a Defesa Civil do município interditou as casas para garantir a segurança dos moradores. Falei o que disse a Sanepar, falei o que disse a prefeitura. Agora eu vou falar. Isso é falta de respeito com as pessoas. Isso é falta de respeito com o cidadão curitibano. Isso é falta de respeito com o morador da nossa cidade. Porque esses imóveis têm matrícula, têm registro de imóveis. Essas casas pagam IPTU. Então, como simplesmente vai se jogando, vai se empurrando com a barriga, um passando o problema para o outro, a Sanepar não assumindo essa responsabilidade, jogando para a prefeitura simplesmente vai lá e está no papel dela. Claro, a Defesa Civil fez o papel dela, cumpriu a missão dela, viu que não tinha condição dos moradores habitarem nessas casas, interditou. Mas para onde essas pessoas vão? Quem vai ajudá-los? Quem vai dar um abrigo para essas pessoas enquanto as casas estão interditadas? Quem vai ajudá-los? A prefeitura simplesmente largou, Sanepar simplesmente largou. Pois eu gostaria agora, eu tenho muito respeito pela atual gestão da Sanepar. O presidente Cláudio Stabile. Conversei com ele outro dia, ele me ligou outro dia. Presidente, gostaria de pedir ao senhor que pessoalmente desse uma olhada nesse caso. Eu não sei se o senhor está assistindo o Balanço Geral agora, imagino até que esteja, mas eu sei que a sua assessoria está. Que leve ao conhecimento do presidente da Sanepar, para ver se há um outro olhar sobre essa situação. Nós temos pessoas simples que estão chorando nesse momento porque não têm onde morar. E segundo o advogado das famílias, eles têm matrícula desses imóveis. Ou seja, esses imóveis existem.
Então é sim, ou foi sim, liberado para que eles edificassem, para que eles construíssem as suas casas. Então, tanto a Prefeitura de Curitiba ou Sanepar tem que assumir essa responsabilidade. Por que que o problema só começou depois das obras, depois desse vazamento subterrâneo? Coincidência? Será que a gente pode pensar que é só coincidência? Eu sinceramente, eu choro junto com esses moradores, doutora Márcia. Eu choro, porque se existe matrícula, o imóvel existe, doutor. Em outra forma urgente, se nós temos a presença, né, da Defesa Civil, por que não temos também a presença da assistência social do município, oferecendo um lugar de emergência para essas famílias ficarem, até que se resolva o problema de conserto das casas, enfim, os outros... Porque aqui nós estamos colocando em risco vidas humanas, né, que estão numa situação que daqui a pouquinho nós, infelizmente, vamos estar noticiando uma coisa muito mais grave. E não precisa ser engenheiro para ver que as rachaduras ali não são superficiais, são sim estruturais e que, não sei, aliás, como é que não caiu ainda. E nós estamos falando de vidas humanas, precisamos de uma coisa urgente para que depois discutam-se os pormenores, mas de forma urgente precisamos salvar vidas, né, Jasson? Eu já fiz reportagem de pavimentação, de rua, e depois da pavimentação, por exemplo, as casas têm uma rachadurazinha ou outra no reboco e tal, mas não na parte estrutural. Aqui nós estamos vendo uma rachadura enorme, colocando em risco do imóvel desabar, porque afetou a parte estrutural dessas casas. A parte estrutural, o lar dessas famílias. Pense que o lar dessas famílias pode vir abaixo a qualquer momento. Já não é mais o lar, né? Então eu quero mais uma vez fazer aqui um pedido para encerrar esse assunto. Ao presidente Cláudio Stabile, aos conselheiros da Sanepar, né? Enfim, é uma empresa mista. Dá uma olhada nessas famílias. Dá uma olhada para essas famílias. Vamos resolver essa situação até que se possa identificar, ou até que se possa esclarecer, ou até que se possa achar uma solução para esse problema. Mas deixar as famílias ao relento não dá. É inaceitável.